A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus, através de sua palavra santa e bendita, tem uma palavra de cura e de mudança para você que nesse momento decidiu se separar para ouvir a palavra de Deus. Pode ter certeza que a tua vida, através desta palavra, ela vai ter uma nova direção, porque o próprio Deus vivo vai falar contigo e te direcionar para o centro da vontade dele. Eu quero ler com os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus, o Evangelho de Marcos, em seu capítulo 14, do versículo 53 ao 65. É um texto um pouco grande, mas eu serei breve para que os irmãos possam entender os detalhes, as riquezas e as maravilhas através desta palavra. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os guardas, aquietando-se ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas não eram coerentes seus testemunhos. Alguns se levantaram para testemunhar contra ele e diziam: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este templo, edificado por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro não feita por mãos humanas. Nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes que testemunho contra ti? Mas ele se cala e nada responde. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens no céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: por que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes blasfêmias, que vos parece? Todos o consideravam réu de morte. Versículo 65. Então alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e a dizer: profetiza. E os criados lhe davam bofetadas. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito importante para a nossa vida espiritual. É um texto que vai nos relatar e nos dar diversas direções para que nós possamos entender mais sobre a chamada, o propósito divino de Deus em nossas vidas através da palavra dele. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que a Bíblia relata sobre Jesus perante o sinédrio. E é dentro disso que nós vamos entender. E a Bíblia vai começar a falar que eles levaram a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ao sumo sacerdote. E quando levaram Jesus até o sumo sacerdote, se ajuntaram com o sumo sacerdote os chefes dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro, que era discípulo de Jesus, seguiu esses homens que levaram Jesus até o sumo sacerdote. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas.
foi ver o que fariam com Jesus. E Pedro seguiu até dentro do pátio do sumo sacerdote, aonde Jesus tinha sido levado. E Pedro ali ele se assentou entre os guardas, e ele ficou aquietado ali pelo fogo, se aquietando ao fogo. E os chefes dos sacerdotes, todos que estavam ali naquele sinédrio, onde levaram Jesus para tentar acusar ele, eles tentavam buscar testemunhas falsas contra Jesus para matar Jesus, mas eles não conseguiam. E através disso que nós lemos e entendemos, eu já quero retratar algumas coisas para a minha e para a tua vida. Louvado seja Deus. Primeiramente, nós devemos entender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Efésios 6:10 em diante vai falar que a nossa luta é contra principados e potestades, demônios, principados nos ares celestiais da maldade. Então, quem tenta matar o ser humano não é o próprio ser humano, que muitas das vezes pensa em tirar a própria vida. Quem pensa em destruir a raça humana, acabar com o ser humano, matando, jogando os vícios nas drogas, é o próprio diabo. Sabe por quê? Porque quando ele foi expulso do céu, para ele não teve mais segunda chance, porque segundo a criação de Deus, eles eram perfeitos, tinham a plena certeza do pecado. Só que nós, seres humanos, muitos não sabem, mas nós temos uma natureza pecaminosa, a qual você xinga sem querer, você comete erros sem querer, você muitas das vezes quer fazer algo que não é da tua vontade sem querer, por causa da natureza pecaminosa. Então o inimigo ele se aproveita dessa situação para tentar nos acusar e dizer que a nossa vida não tem jeito. Só que Deus nunca falou que nós não teríamos jeito. Por isso que ele enviou a Jesus, para nos dar a segunda chance de nós sermos redimidos pelo sacrifício dele na cruz e termos uma nova vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você está sofrendo ataque do diabo, se pessoas estão te perseguindo, se você está sentindo que tem algo ruim, que não sai da tua vida, que não para de te seguir, entenda que o diabo, ele está tentando para tentar te destruir. Louvado seja Deus. E isso acontece porque quando Deus tem um chamado na vida de um ser humano, quando Deus quer fazer algo na vida de um ser humano, Deus ele permite o diabo, muitas das vezes, vir em forma de pessoas com palavras, atitudes, para tentar nos matar. Só que quando você é um plano de Deus, quando você tem uma chamada divina de Deus, e você entende que Deus, ele é o teu Criador, o diabo ele não pode te matar, o diabo ele não pode te tocar, e se te tocar, Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele te dará vitória. Então Jesus, ele era um plano de Deus, o plano de salvar toda a humanidade. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Jesus vir à terra é para te mostrar que com ele na tua vida o diabo não pode te matar. É para te mostrar que Jesus na tua vida, o diabo não pode te vencer, as enfermidades não podem te vencer, as perseguições não podem te parar. Por isso que Jesus foi enviado à terra, e para nos dar a salvação eterna, nos levar para o céu.
Então eles tentaram de qualquer maneira levantar testemunhas falsas para matar Jesus. Só que Jesus estava na mão de Deus e eles não iriam matar Jesus porque havia um tempo certo de Jesus ser crucificado para salvar a nossa alma. Então entenda que nada e nem ninguém vai te matar. O diabo não vai te matar com perseguições. Você não vai morrer nessa crise. Você não vai morrer nessa tristeza. Você não vai morrer nessa depressão, porque no nome de Jesus eu falo para a tua vida que há um tempo para esse problema se findar em tua vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, entenda que por você ser uma pessoa que Deus escolheu e te fez como imagem e semelhança da palavra dele, conforme a vontade dele, as testemunhas falsas se levantam contra a tua vida para dizer e falar o que você não fez. Quando você é uma criação de Deus e Deus te escolheu para pregar a palavra dele, para te capacitar, dificuldades vêm sobre a tua vida para te preparar. Mas não significa que você vai morrer. Não significa que esse mal vai te consumir, mas que vai te preparar para a obra de Deus, para que a palavra de Deus se conclua na tua vida, como se concluiu na vida de Jesus. Então nós vamos ver que eles não acharam testemunha falsa para tentar matar Jesus, porque Jesus, ele vivia irrepreensivelmente. Jesus era santo em tudo que fazia. Jesus era perfeito em tudo que fazia. Por isso que eles não acharam erro na vida de Jesus. Mas, irmão, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou imperfeito, eu não sou como Jesus. Sim, meu irmão e minha irmã, eu também não sou como Jesus. Mas eu quero te falar que quando você decide viver uma vida separada, santificada e de obediência na palavra de Deus, ainda que você seja falho e pecador, mas o próprio Deus, sabendo que você é e que você está dessa maneira, com uma natureza caída, Deus, ele não permite que o mal triunfe na tua vida. Deus não permite o mal vencer na tua vida, porque ele conhece a tua fraqueza e ele está vendo que você está se esforçando para agradar a ele. Deus vai estar vendo que você estará fazendo o seu melhor para ele. Então é assim que a gente vai vencer, sendo igual a Jesus. Então, a Bíblia fala que muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Só que os testemunhos que apresentavam contra a vida de Jesus não era coerente, ou seja, não batia, sempre tinha alguma coisa ali que não testificava. Sabe o que eu aprendo? É que quem fala mal da nossa vida não vai para frente. Quem trama contra a nossa vida para ver a nossa queda não prospera. E a palavra de Deus diz que toda ferramenta preparada contra a igreja do Senhor não vai prosperar. Porque a igreja do Senhor está debaixo da proteção espiritual, da vitória espiritual sobre o diabo, o inferno e as enfermidades. Louvado seja Deus. Então, ainda que se levantem contra a tua vida, você tem que entender que não vai prosperar. Eu quero te falar que você não tem que bater boca com pessoas que estão falando da tua vida. Você até sabe, você até vê, Deus te mostra, mas não é para você ir bater boca com a pessoa, não é para você guardar rancor, não é para você ficar com ódio da pessoa, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você vá lá e bata a boca. O diabo quer que você vá lá e discuta. O diabo quer que você vá lá e briga com essa pessoa que está falando mal da tua vida.
Só que Deus está falando com pessoas assim. Não reaja a essas negatividades. O livro de Provérbios nos fala: não digas, vingar-me-ei do mal, mas espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então não diga que você vai se vingar desse mal. Entrega nas mãos de Deus. Deus é justo, Ele sabe o que faz. Ele sabe como opera na vida dos nossos inimigos. E nós não temos que lutar contra o inimigo. É só entregar nas mãos de Deus que Deus vai dar um basta. Porque o mal não pode prosperar contra o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, além deles tentarem levantar testemunhas falsas contra Jesus, os testemunhos deles não batiam. Aí, olha só o que eles vão falar. O que eles vão contar para dizer que é o falso testemunho de Jesus. Nós o ouvimos dizer: eu destruirei este templo, edificado por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Então esses homens religiosos que não eram espirituais, eles pensaram que Jesus estava falando que ele derrubaria o templo de Jerusalém. Só que Jesus, eu aprendo pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que ele usa coisas carnais para dar símbolos e significados a coisas espirituais. Jesus estava falando que ele mesmo, sendo o templo, ele seria crucificado e ao 3º dia ele seria levantado novamente. Ele não estava falando que derrubaria o templo de Jerusalém. Então, meus irmãos, é dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens não entendiam porque o que Jesus falava era espiritual. Sabe o que eu aprendo? Tem muitas pessoas que não querem seguir a Jesus. Tem muitas pessoas que não querem obedecer a Jesus porque está entendendo, está ouvindo as palavras de Jesus de uma forma errada. Tem pessoas que ouvem o que Deus fala, mas entende da própria forma e não quer obedecer. Só que Jesus, ele fala das coisas espirituais. Então entenda que ainda que você seja um homem ou uma mulher de Deus que queira pregar a palavra para converter as almas, que queira evangelizar, fazer a obra de Deus, assim como Jesus, muitas pessoas não vão querer dar ouvido às tuas palavras. Muitas pessoas não vão querer te dar crédito, porque vão ouvir de uma forma carnal, assim como os escribas e esses doutores, esses homens ouviam Jesus. Ouvia Jesus de uma forma carnal. Só que Jesus estava falando de algo muito mais além. Então, meus irmãos, não se estranhem, não se entristeça se você tentar falar algo para alguém, para ajudar, e a pessoa não querer ouvir, porque nem todos vão entender o que você faz, o que você fala. Então o segredo é continuar. Jesus falou que ele seria crucificado e ao 3º dia ele seria ressuscitado. Só que muitas pessoas não queriam ouvir. E os que ouviam, muitos deles não davam crédito a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu entendo que quem não entende da nossa chamada, quem não entende do nosso propósito, fica contra a nossa vida. Aqueles homens não entendiam as palavras de Jesus e ficaram contra ele, queria matar ele. Então, quem não entende a chamada de Deus na tua vida, vai ficar contra você, vai questionar o teu modo de agir, vai questionar a tua forma de falar,
vai questionar a tua forma de pensar. Só que eu tenho um recado para você. O teu foco não é dar ouvido para quem está contra você. O teu foco não é dar ouvido para quem não entende o teu propósito, que é só você e Deus. O teu propósito é olhar para Deus e fazer a vontade dele, e cumprir com a palavra dele, e obedecer a palavra dele, ainda que muitos não entendam, porque o mistério é você e Deus. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote chegou para Jesus e perguntou: nada você vai responder? Que testemunham contra ti. Olha quantas pessoas estão testemunhando contra você, Jesus, e você não fala nada. Aí a Bíblia diz: mas ele se cala e nada responde. Aí novamente o sumo sacerdote perguntou para Jesus: és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Há dois ensinamentos no versículo 60 e no 61. O primeiro é que Jesus não responde quando pergunta para ele. Sabe o que eu aprendo? Que muitas das vezes o diabo, por ele ser sonso, derrotado, fracassado, ele é insistente. Ele persiste na nossa vida. Ele luta contra a nossa vida para tentar ver a gente estressado. Você já se deparou com uma situação em que você fala algo para a pessoa e a pessoa continua a te perguntar? Você já se deparou com essa situação quando você fala para a pessoa que você não gosta de algo e mesmo assim a pessoa continua a fazer contra a tua vida? Isso é o diabo que é insistente. Você já disse que você não quer, você já disse que não gosta, mas a pessoa, sendo influenciada pelo diabo, está tentando. Porque geralmente é assim. Mateus capítulo 4, os irmãos vão ver que Jesus, quando estava cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, o diabo tentou 1, 2, 3 vezes, mas Jesus venceu. Então não é diferente na nossa vida. O diabo ele vai tentar oferecer bandejas, oferecer coisa que aos teus olhos é bom, é gostoso, mas lá na frente vai custar um preço para a tua vida. Lá na frente vai custar muito caro para mim e para a tua vida. Então, se tem pessoas sendo influenciadas pelo inimigo, te oferecendo coisas, continue rejeitando. O inimigo vai continuar tentando e querendo te dar, mas você tem que ser mais insistente. Eu não quero, eu não posso, porque eu tenho a Deus na minha vida. Nós não podemos ceder às tentações do diabo. Ele é insistente. Só que nós temos que ser mais ainda, para mostrar que nós temos a vitória de Deus em Cristo Jesus. Então, o sumo sacerdote perguntou para Jesus 2 vezes. O diabo queria de qualquer maneira que Jesus falasse algo naquela hora. Só que o que Jesus faz aqui me chama muita atenção. A Bíblia fala que Jesus se cala e não diz nada. Primeiramente, porque Jesus sabia que o que ele falava, o que ele falou e o que ele vivia era verdade. Então Jesus não precisou responder aquilo que aquele sumo sacerdote queria. Então, quando você vive para Deus, acredita em Deus e busca a palavra dele, você não precisa ficar se explicando para o ser humano. Você não precisa ficar falando toda hora. Louvado seja Deus. Haverá momentos que a gente vai precisar ficar quieto e se fingir de surdo.
Se fingir de mudo para não falar e não ouvir certas coisas. Isso é sabedoria. Jesus usou a sabedoria. Aquele homem perguntou para Jesus 2 vezes. Jesus fez o quê? Ficou quieto e nada respondia. Porque o que o diabo queria é que Jesus fizesse alguma coisa. Talvez nesse problema, nessa dificuldade que você está passando, o diabo quer que você se estresse para discutir e bater boca. O diabo quer que você haja com as suas próprias mãos. Mas sabe como que você vai vencer o diabo? É tendo visão de águia. Você está vendo que é o inimigo que está insistindo. Você está vendo que é o inimigo que está te provocando. Só que você vai reagir diferente. Você não vai falar nada. Você vai fingir que não viu e não ouviu, para que o diabo seja envergonhado na tua vida. E terá momentos também que Deus te dará autoridade para você abrir a tua boca e jogar o diabo por terra através da autoridade de Deus que está na tua vida. Assim como muitas das vezes Jesus fez. Em umas, Jesus se calava e outras, Jesus usava a autoridade de Deus. Aí Jesus disse: eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens. Aí aquele homem rasgou as vestes e perguntou para aqueles demais que estavam ali: por que nós necessitamos de testemunho? Olha o que esse homem está falando, ele está blasfemando. O que parece? O que isso está parecendo? E todos, a Bíblia fala, todos consideravam réu de morte. E começavam a cuspir em Jesus, bater no rosto de Jesus, dar murro nele. E a dizer para Jesus: profetiza. E aqueles criados esbofeteavam Jesus. Então é dessa forma, igreja. Quando não entendem o nosso propósito, eles nos batem, eles nos criticam, eles falam mal da nossa vida. Só que, louvado seja o nome do Senhor, nada disso há importância quando o teu foco é Jesus. Nada disso há significado e há perca de tempo quando você entende que você veio para o mundo para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Nada do que vem contra a nossa vida tem efeito quando a gente entende que a nossa missão é só agradar a Deus. É só dar ouvido para a palavra de Deus. E não contra quem está falando. E não contra quem está fofocando na nossa vida. Isso sempre teve e sempre terá. Então, guarde essa palavra como ensinamento para a tua vida. Deus quer te usar, Deus quer mudar a tua vida. Não fique com medo, não fique com vergonha do que vão falar de você. O teu objetivo é agradar a Deus e ir para o céu através de Jesus, que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então guarde essa palavra, meus irmãos, e deixe ela germinar no teu coração, e você vai ver a tua vida mudar. Louvado seja Deus.